Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 3º domingo da Páscoa. Estamos revivendo nesses 50 dias esse momento maravilhoso da
aparição de Jesus aos apóstolos. Eles não tinham ainda o entendimento completo do que seria a ressurreição. E vocês veem que, mais uma vez, eles não conhecem Jesus. Maria Madalena não havia conhecido, confundiu Jesus com um jardineiro. Os 2 discípulos de Emaús confundiu Jesus com um forasteiro. Agora, mais uma vez, os discípulos aqui, vendo Jesus, não conheceram ele também. Apesar de Jesus já havia dito para as mulheres dizerem para os apóstolos que era para eles irem para a Galileia, que lá eles iriam encontrar Jesus. Interessante que eles estavam esperando Jesus e no momento que Jesus aparece para eles, eles não conhecem. E Jesus também não, logo de cara, Jesus também não disse que era ele. Tanto que aqui no Evangelho, quando Jesus pergunta se tem alguma coisa para comer, eles responderam não. Então, e vejam que Jesus chama eles de moços. Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam não. Aí Jesus disse, então lance a rede à direita da barca e achareis. Eles lançaram a rede e aí veio aquela quantidade imensa de peixe. Lembrando que lá no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus ele chama Pedro, João, Tiago, eles também estavam numa situação de pesca. E ali interessante que na hora que Jesus manda eles lançar a rede, imediatamente, porque lá já tinha acontecido o milagre, então no começo acontece o milagre dos peixes. E agora, no final, quando Jesus ressuscita, Jesus também faz o milagre dos peixes. E aí João se toca. Aí João grita, é o Senhor. Lembrando também daquele momento em que aconteceu a pesca, bem lá na hora que Jesus chama e diz para Pedro, Pedro, de hoje em diante serás pescador de homens. Percebam que a figura de Pedro sempre aparece nos momentos em que Deus quer dar uma responsabilidade maior a Pedro. Se lembram do momento em que Jesus sai perguntando ali para os discípulos, no dizer dos homens, quem sou eu? Quem eu sou? E eles foram dizendo, Jeremias, outro é Elias e tal. E aí Jesus olha para eles e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, em nome dos apóstolos, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro que aquela inspiração, aquilo que ele falou, não foi simplesmente por um conhecimento que ele teve, mas foi por inspiração do Pai. O Pai revelou para ele. E agora, nesse último momento, porque vejam que, entendam bem o que eu estou dizendo, no meio dos 12, Jesus, ele destaca Pedro, com os defeitos de Pedro, voltando àquela passagem que está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu acabei de falar, aí Jesus começa a narrar os momentos de sofrimento que ele ia ter, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aí antes Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Está vendo como ele destaca Pedro?
Só que Pedro, na hora que Jesus fala do sofrimento dele, aí Pedro disse que ele não ia permitir, não, que ninguém tocasse nele. Aí Jesus: cala a boca, Satanás, porque esses tipos de pensamentos não vêm de Deus, porque Jesus precisava passar por todo o sofrimento, morrer e ressuscitar. E aí estamos vendo Pedro. Jesus fala também para Pedro que ele viu Satanás descer do céu e que Satanás queria joelhar Pedro, e Jesus disse: eu rezei por ti, Pedro. Eu rezei por ti. E aí vemos Pedro, depois que acaba negando. Aquele que Jesus estava confiando para estar à frente de todos os apóstolos, foi aquele que acabou negando o Senhor. Tu me negarás 3 vezes, disse Jesus, antes que o galo cante. Depois da negação de Pedro, eles não se encontraram mais. Jesus foi levado, foi preso, já tinha sido levado, e Jesus foi levado agora para ser condenado, tudo, e Pedro não teve mais aquela oportunidade de conversar com Jesus. E a oportunidade está sendo agora. Então agora Jesus faz essas 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ao mesmo tempo Jesus fala, depois da resposta de Pedro: eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Por 3 vezes Jesus fala também para que Pedro entendesse que, apesar do erro dele, Jesus continuava amando, porque não seria fácil, meus irmãos, depois de uma traição daquela, encarar Jesus. Só que quando Jesus fala a 3ª vez, aí Pedro, ele cai em si, ele fica meio que assim, aí diz: ah, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes quem eu sou, eu te traí, eu fiz tantas coisas, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Mesmo com esse defeito, esse Pedro que nega Jesus, Jesus não deixa de colocar Pedro à frente dos apóstolos. Pedro se tornou a cabeça ali, o que estava à frente de todos os apóstolos. Era ele que iria agora carregar essa grande responsabilidade de estar à frente dos apóstolos. Então, sempre que tinha alguma situação de dúvida e tudo, os apóstolos recorriam a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É aí que, dentro da doutrina católica, graças a Deus, aparece a figura do Papa. Como Pedro havia morrido em Roma, e Paulo também, as 2 colunas da igreja, Pedro se tornou, com essa palavras de Jesus, ele estava à frente. E Pedro, estando em Roma, bispo de Roma, é o bispo de Roma que acaba sendo o responsável de toda a igreja. E aí surge essa figura do Papa, que nós estamos vivendo agora esse tempo com a morte do Papa Francisco. Os cardeais irão se reunir em conclave para escolher o novo Papa.
Escolha de um novo Papa não é fácil. Sabemos que aqueles que estão ali naquele conclave e que irão escolher esse novo Papa, que será o Bispo de Roma, e depois o responsável de toda a igreja, são homens, são pessoas humanas, com defeitos, como o próprio Pedro tinha os seus defeitos. E aí, meus irmãos, nós precisamos rezar. Nós estamos vivendo um momento difícil. Precisamos rezar para que o novo Papa, ele, com os defeitos dele, ele possa confirmar os irmãos. Jesus, lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, quando ele envia os apóstolos dizendo: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz para Pedro: confirme os meus irmãos. Pedro é o que vai confirmar, o Papa é o que confirma a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, o depósito da fé, o que Jesus nos ensinou, os que os padres ensinaram, toda essa doutrina que está aí, como Jesus falou no Sermão da Montanha, que nós não podemos nos desviar, que não se pode tirar um pontinho, uma vírgula do que está escrito. Essa é a grande missão do Papa. O conclave se dá ali com as portas fechadas. Os cardeais irão sentar. A responsabilidade da escolha está nas mãos dos cardeais. Não sabemos, meus irmãos, como as coisas vão acontecer. Estamos vivendo tempos difíceis. Nós cremos, acreditamos que o Espírito Santo vai estar agindo naqueles homens de fraqueza, como Pedro. Ele traiu com as suas fraquezas aqueles homens que estão ali. Cabe à igreja, nós que somos da igreja, rezar para que venha um padre, um papa, segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei, meus irmãos, e eu tenho visto nas mídias, cada hora aparece uma pessoa, outra pessoa, e ali se fala e diz e fala isso, e vai dizendo as opções, que vai ser esse cardeal, que vai ser aquele dali, que vai se tornar papa. Aí entra questões políticas, de direita, de esquerda, aquela coisa toda. Vamos rezar, meus irmãos. O que eu sei é que lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, quando Jesus fala dos finais dos tempos, Jesus fala de apostasia, fala de perseguição, fala de tudo isso. Tudo que nós estamos vivendo na igreja, às vezes quando eu estou conversando com as pessoas, eu digo para eles assim, está no pacote. Jesus falou de apostasia, falou de perseguição e traições e tudo mais. Essas coisas que aconteceram na igreja. Se nós fizermos um estudo de todos os papas, desde Pedro até o último, nós vamos vendo que na igreja tiveram papas muito santos, mas tivemos também papas muito assim pecadores, que erraram em muitas coisas. Mas uma coisa é certa, na questão de fé e moral, o Espírito Santo sempre agiu. Não sabemos quem será o Papa que virá. Não vamos fazer expectativas, ter expectativas. Vamos rezar. E vamos pedir a Deus que venha um Papa segundo o
coração de Jesus. O que nós queremos é que venha um Papa que nos ensine a doutrina, que seja firme nos ensinamentos que a Igreja sempre, nesses mais de 2000 anos, nos ensinou. Que seja um Papa de coluna ereta, que não seja um Papa que fique fazendo média, porque o mais importante, o que tem que estar por trás, é a salvação, é a nossa salvação. Nós temos que ter um Papa que esteja à frente da Igreja, nos conduzindo, nos ensinando. Deus não quer um Papa mais ou menos, Deus quer um Papa firme. Mas estamos vivendo tempos difíceis. Nos unamos em oração. Não vamos ficar dando ouvido ao que essa mídia, infelizmente, tem uma mídia aí que ela é paganizada. E essa mídia pagã, ela pensa que a escolha de um Papa se dá assim de qualquer forma. E fica falando isso e fica falando aquilo. Eu sei que são vasos que estão sujeitos a quebrar. Mas nós temos aquela fé do que Jesus falou para Pedro, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja Católica. Pode vir ventanias de um lado, águas do mar, querendo destruir essa barca que é a Igreja, que está sendo conduzida ali pelo Papa, a que não vão afogar, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja Católica. Mas a caminhada ela é feita de muito sofrimento. Mais uma vez, nos unamos. Vamos estar ali com Nossa Senhora e vamos interceder e vamos pedir. E naquele momento em que aquela fumaça branca surge, talvez não seja aquele Papa que você pensou ou que você desejou, mas é o Papa, será o Papa. Será Pedro que estará à frente. Cada um vai arcar com as suas consequências, com as suas responsabilidades. E continuaremos, depois que aquele Habemus Papa e aquele Papa surgir, continuaremos rezando e pedindo a Deus que conceda muita sabedoria àquele que vai estar à frente da Igreja, o sucessor de Pedro. Estaremos ali rezando e pedindo. E cabe a nós cada vez mais nos aprofundar na palavra de Deus, no Evangelho, na tradição oral, na tradição escrita e no magistério da Igreja, representada pelo Papa, os nossos bispos, que estarão conduzindo nesse tempo até o momento que vir um outro Papa. E é assim, meus irmãos, uma sucessão após a outra, até o dia que Jesus voltar. No decorrer da Igreja nós tivemos momentos difíceis, mas também tivemos momentos de bonança. Se nós vivemos tempos difíceis, esperemos que tenhamos tempos de bonança. De agora em diante, tempo de paz. Tempo de correção de muitos erros que estão aí dentro da nossa igreja. Que o Espírito Santo ilumine os cardeais e diante deste evangelho, rezemos pelo futuro sucessor de Pedro, que será o Pedro desse tempo. Louvado